A falta de escolaridade e o sentimento de exclusão social são alguns motivos que explicam os ataques de grupos radicais no norte de Cabo Delgado. Esta é uma das constatações do estudo apresentado hoje em Maputo. Radicalização islâmica no norte de Moçambique, o caso da Mocimboa da Praia, é o título de estudo que procura compreender as origens e motivações do grupo que tem estado a realizar ataques armados no extremo norte de Cabo Delgado. A pesquisa iniciou em novembro do ano passado, um mês depois dos primeiros ataques de Mocimboa da Praia. A mesma é conduzida pelos académicos João Pereira e Salvador Forquila e pelo Sheikh Said Habib, que já percorreram os distritos de Mocimboa da Praia, Macomia, Chiuri, Montepuez e Cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e Memba, na Cala Porto, na Cala Velha e Ilha de Moçambique, na costa de Nampula. Esta terça-feira, os pesquisadores foram à Universidade Pedagógica partilhar com a comunidade académica os resultados preliminares do estudo. Depois da contextualização feita por João Pereira, coube ao Sheikh Said Habib apresentar as principais constatações. Origens do grupo. O grupo surge precisamente na zona norte de Cabo Delgado, primeiro como um grupo religioso e em finais de 2015 passa a incorporar células militares. Inicialmente o grupo era conhecido por Ahlus Sunnah wal Jama'a. Este é um termo árabe que mais ou menos pode significar adeptos da tradição profética e da congregação. Então, na opinião do grupo, as comunidades locais não estavam a praticar o Islão genuíno na ótica deles. Eles não aceitam dialogar com as estruturas administrativas locais, não aceitam dialogar com ninguém. Motivações. Condições sociais degradantes, pobreza, desemprego, exclusão social, carência de serviços básicos, educação e saúde, isso constata-se naquelas zonas. Exclusão política, sentimento de exclusão dos Kimani em relação aos Macondes. Estes jovens começam a se sentir marginalizados e eles procuram ganhar espaço, só que este espaço é ocupado pelas lideranças tradicionais. Então eles, quando encontram esta radicalização, então eles encaram isso como uma oportunidade para poderem se realizar. Para muitos desses jovens, o grupo representava também uma forma de desafiar as autoridades locais e oportunidade para construir uma nova ordem social e política. Recrutamento e treinamento. Direto, que é feito através da rede familiar, laços de casamentos, grupos de amigos, recrutamento nas mesquitas. Portanto, tem a ver aqui com a confiança, né? E tem um outro método que é indireto, através de material vídeo usado por movimentos radicais no Quênia e Tanzânia. O grande nome sonante, cujas palestras são largamente disseminadas e propagadas no seio do grupo, é uma figura que já foi abatida pela polícia queniana, chamado Abudu Rogo. Era um queniano. Portanto, é este queniano que depois forma o seu grupo radical que lutava contra o governo do Quênia por causa da presença dos Estados Unidos da América na região. Então, este e depois um canal televisivo do Quênia explicou que este não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab da Somália. Aliás, o próprio movimento Al-Shabaab da Somália já falou isso, anunciou que este homem não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab. Portanto, é este movimento que depois, mais tarde, começa a descer à procura de espaços já mais para o sul e entra na Tanzânia, precisamente na zona de Kibiti. Então, da zona de Kibiti, quando o governo tanzaniano começa a apertar o cerco, parte destes, do grupo do Abudu Rogo, entram já para Cabo Delgado, através de Mocimboa da Praia, nas aldeias circunvizinhas. E aí começam, sob pretexto de criar madraças e ensinar a religião, então começam a recrutar estes jovens.
Quanto ao financiamento, o estudo revela que o grupo ganha dinheiro através de contrabando de madeira e de pedras preciosas, com destaque para rubis. As armas são compradas no mercado informal, dentro e fora do país. João Pereira explicou que o principal objetivo do grupo não é a ocupação de Cabo Delgado ou a criação de um Estado Islâmico no norte de Moçambique. Foi em entrevista a jornalistas que o académico João Pereira defendeu que ainda não há evidências de que a ocupação de Cabo Delgado ou a criação de um Estado Islâmico no norte de Moçambique sejam os objetivos do grupo de radicais que ataca a província. O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região para permitir um negócio ilícito na qual as suas lideranças estão envolvidas. Outra é, a partir desses negócios ilícitos, também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da Tanzânia. É verdade que, por exemplo, da mesma maneira que os outros grupos surgiram, diferentemente do movimento de libertação, a RAM, por exemplo, também surgiu primeiro com um objetivo puramente ideológico, mas como se fosse ao serviço de forças externas. Mas rapidamente a Arnam ganhou a tal base social e por isso que mais tarde ficou a combinação de dois elementos. Um elemento de desestabilização e um elemento de reestruturação da maneira que a política era feita no período do Partido Único. Sobre o sentimento de exclusão, João Pereira explica que as populações de etnia Moani sentem-se marginalizadas e sem representação nas estruturas do poder. E este problema é um problema histórico. Por quê? Porque no processo da libertação nacional também existiu esta grande clivagem entre os macondes e os humanos. Se você ver, por exemplo, o processo da penetração da Frelimo em Cabo Delgado, dá-se muito na zona do interior. Mas tem uma grande resistência na penetração na zona costeira. Não é por acaso que os resultados eleitorais de 94, 99, 2004 mostram também que as zonas eleitorais são zonas que a Renamo tem uma grande força de mobilização e uma base social muito forte. E esta questão são essas clivagens históricas de como é que, no processo da construção do Estado, do sistema político, como é que estes grupos foram enquadrados dentro desse processo todo, porque na perspectiva dos indivíduos humanos, eles dizem que eles sempre, também entendem que foram sempre superiores em relação aos macondes. Está a ver? E eles dizem que o processo hoje inverteu-se. Grande parte dos filhos trabalham nas machambas dos outros, e não os outros, quando eles se referem, outros referem sempre em relação aos macondes. Então há uma clivagem silenciosa lá, que é preciso estudar para saber depois como construir modelos de sistema político que enquadra essas dinâmicas todas, esse tipo de clivagem, em termos de representação política. O académico alertou que grupos que não estão integrados na estrutura política e econômica facilmente podem ser usados por forças radicais externas como mecanismo de penetração no país.